alunos e alunas del PVS, sou Gabriele. E eu sou Desirê. E hoje nós trouxemos alguns exercícios que abordam a temática de ética e política. Vocês vão perceber que a gente escolheu esse tema para esse vídeo porque, além de ser um tema recorrente em vestibulares, do tipo Enem, CEDERJ, UERJ, eles também são temas que nós utilizamos para a construção de simulados da língua estrangeira espanhol. Então, se vocês perceberem, em anos anteriores, consultarem lá o CIS-PVS, vocês vão perceber que tem simulado lá com a temática de ética e política. E vocês vão perceber, se vocês fizerem vestibulares anteriores, de anos anteriores, que existem questões que permeiam essa temática. Hoje a gente vai trazer 3 questões. 2 são sobre políticas linguísticas e uma é sobre política governamental. Então vocês vão perceber que, além de ter uma temática geral, existem esses subtemas do tipo a ética e política que permeiam questões linguísticas, ou a problemática linguística, ética e política que permeiam questões governamentais, de fato, de um país, de uma nação. Política linguística é uma coisa que não cai só em língua estrangeira, não. Política linguística é uma questão que cai até nas provas de português. E, gente, vocês já pediram muito esse tipo de vídeo pra gente, da gente resolvendo exercícios de Enem ou resolvendo exercícios do simulado. Então esperem, porque esse quadro ainda terão muitos vídeos ainda corrigindo vários exercícios com vocês. Então, vamos lá? Então vamos no nosso primeiro exercício do Enem de 2010. Bilingüismo en la educación media, continuidad, no continuismo. Aún sin escuela, incluso a pesar de la escuela, paraguayos y paraguayas se están comunicando en guaraní. La comunidad paraguaya ha encontrado en la lengua guaraní una funcionalidad real que asegura su reproducción y continuidad. Esto, sin embargo, no basta. La inclusión de la lengua guaraní en el proceso de educación escolar fue sin duda un avance de la reforma educativa. Gracias precisamente a los programas escolares, aun en contextos urbanos, el bilingüismo ha sido potenciado. Los guaraní hablantes se han acercado con mayor fuerza a la adquisición del castellano, y algunos castellano hablantes perdieron el miedo al guaraní y superaron los prejuicios en contra de él. Dejar fuera de la educación media al guaraní sería echar por la borda tanto trabajo realizado, tanta esperanza acumulada. Cualquier intento de marginación del guaraní en la educación paraguaya merece la más viva y decidida protesta. Pero esta postura ética no puede encubrir el continuismo de una forma de enseñanza del guaraní que ya ha causado demasiados estragos contra la lengua, contra la cultura y aún contra la lealtad que las paraguayas y paraguayos sienten por su querida lengua. El guaraní, lengua de comunicación, sí, y 1000 veces sí, lengua de imposición, no. O enunciado, no último parágrafo do fragmento sobre o bilinguismo no Paraguai, o autor afirma que a língua guarani nas escolas deve ser tratada como língua de comunicação e não de imposição. Qual dos argumentos abaixo foi usado pelo autor para defender essa ideia? Bom, gente, nos outros vídeos sobre estratégias de leituras que nós gravamos aqui para o canal, nós falamos muito sobre prestar atenção no que o enunciado está pedindo. E esse enunciado direciona a gente para o último parágrafo do texto. Então, antes de ler todo o texto, foquem primeiro no último parágrafo e tentem responder essa pergunta. Caso vocês ainda tenham dúvida, aí sim vocês leiam o resto do texto, tá bom? Então, ele pede qual dos argumentos defende a ideia de que a língua guarani deve ser tratada como língua de comunicação e não como língua de imposição. Lá no último parágrafo, ele fala sobre uma postura ética. E essa questão da língua guarani ser uma língua de comunicação e não uma língua de imposição é uma postura ética. Bem na primeira frase do texto, ele fala: pero esta postura ética no puede encubrir el continuismo de una forma de enseñanza del guaraní. Aí ele desenvolve o argumento dele. Então, tudo isso é uma postura ética. Então, nós vamos lá nas alternativas e vamos procurar qual dessas alternativas fala sobre ética.
E nós conseguimos ver que nenhuma delas fala de postura ética, a não ser a letra D. Então a gente consegue eliminar todas as outras questões e focar na D. Então a resposta certa é a D. A introdução do Guarani nas escolas potencializou a difusão da língua, mas é necessário que haja uma postura ética em seu ensino, que é essa postura que ele diz lá no argumento. E é interessante perceber também, quando a gente fala de difusão da língua, que se a gente fosse olhar o texto de forma geral, a gente percebe que no segundo parágrafo a gente fala dessa difusão. A gente percebe que os falantes de castelhano estão aprendendo o Guarani e os falantes de Guarani estão aprendendo o castelhano. Ou seja, a gente está tendo essa troca, que basicamente é um reforço dessa postura ética e dessa difusão da própria língua do Guarani, né? Outra questão que a gente vai trabalhar agora é uma que seguiu nesse Enem, ou seja, ela é uma questão de política linguística de 2010, desse mesmo vestibular, tanto que ele faz uso até desse texto que a gente já leu. E qual é essa pergunta? Em alguns países bilíngues, o uso de uma língua pode se sobrepor à outra, gerando uma mobilização social em prol da valorização da menos proeminente. De acordo com o texto, no caso do Paraguai, esse processo se deu pelo... Então, gente, é importante a gente ler as alternativas dessa questão e pensar nessa, né, quando ele fala em prol da valorização da menos proeminente. O que é menos proeminente é o Guarani. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nas alternativas e ver qual está valorizando a língua. Eu acho que aqui a gente pode reforçar uma coisa que você já disse, Gabi, que é basicamente se atentar ao enunciado, ao pedido do enunciado. E qual é esse pedido? Como esse processo em que há em países bilíngues esse uso de uma língua se sobrepor à outra, gerando uma mobilização social, e isso visando o quê? Visando a valorização da língua que é menos proeminente, como isso se deu dentro desse texto. E a gente percebe que há essa política linguística dentro da escola, que é uma inclusão que acontece, certo? E a gente pode ter evidência disso no segundo parágrafo, quando a gente tem graças precisamente pelos programas escolares, ou seja, a gente está tendo foco nesses programas escolares, que esses programas que estão conseguindo, em contextos urbanos, de bilinguismo, potencializar essa língua, o Guarani. E é importante a gente ler o texto nessa questão também, porque o enunciado não diz qual é a língua menos proeminente. Então a gente tem que ler o texto para entender que a língua Guarani é a menos proeminente nesse caso. Bom, e pelo que o enunciado está pedindo, ela está querendo saber qual é a mobilização que eles fizeram em prol da valorização da língua menos proeminente. Então a gente tem que pensar nessa questão que eu falei antes. Nós temos que ver as alternativas que não valorizam o Guarani. Por exemplo, a alternativa A, falta da continuidade do ensino Guarani. Não acontece isso, e a gente sabe disso no texto. E isso não valoriza o Guarani. Então a gente já consegue eliminar essa alternativa. A B, também, preconceito existente contra o Guarani. Também não valoriza a língua Guarani. E também não é isso que acontece, porque há uma mobilização social, ou seja, não tem o preconceito contra a língua. A C, esperança acumulada na reforma educativa. Não está desvalorizando a língua, mas também não engloba tudo que ele pede. Não está uma resposta muito completa. D, inclusão e permanência do ensino do Guarani nas escolas. Continuismo do ensino do castelhano. Não, isso não valoriza o Guarani. A continuação do ensino do espanhol sem o Guarani, onde que vai valorizar o Guarani? Não está valorizando, né? Então a gente ficou entre essas duas alternativas, né? A letra C e a letra D. E aí a gente tem que pensar qual dessas duas responde melhor a pergunta do meu enunciado. Então a gente tem que procurar a alternativa que melhor responda a pergunta do enunciado. E uma coisa interessante que a Gabi ressaltou é que, por exemplo, quando a gente ficou em dúvida aqui entre a C e a D, porque ambas falam sobre essa reforma educativa e como ela foi positiva, é interessante a gente voltar no enunciado e perceber o quê? De acordo com o texto, esse processo se deu pelo... Não tem como um processo se dar por uma esperança também, né? Se a gente fosse pensar de forma mais concreta, a inclusão de uma língua em um processo educativo que faz com que ela seja implementada. Então não é só ter a esperança, é ter o que a gente vê na questão de a inclusão de fato, ou seja, a permanência desse ensino do Guarani nas escolas, né? A gente pode ir então agora para a terceira questão, que também é do Enem, que envolve uma política governamental, e essa é de 2011. Bem-vindo a Brasília.
El gobierno de Brasil, por medio del Ministerio de la Cultura y del Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, da la bienvenida a los participantes de la 34ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial, encuentro realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Respaldado por la Convención del Patrimonio Mundial del 1972, el comité reúne en su 34ª sesión más de 180 delegaciones nacionales para deliberar sobre las nuevas candidaturas y el estado de conservación y de riesgo de los bienes ya declarados Patrimonio Mundial, con base en los análisis del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, del Centro Internacional para el Estudio de la Preservação e la Restauração del Patrimônio Cultural. De acordo com a questão, a gente tem o Comitê do Patrimônio Mundial reúne-se regularmente para deliberar sobre ações que visem a conservação e a preservação do patrimônio mundial. Essas tarefas atribuídas às delegações nacionais que participaram da 34ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, destaca-se ou seja, a gente percebe através do texto que houve essa organização do Comitê de Preservação de Patrimônio Mundial. E qual é a pergunta? De novo, a gente sempre volta para o enunciado. A gente quer entender o texto, mas a gente também quer entender o que esse enunciado quer desse texto. O que o enunciado dessa questão está pedindo que eu localize dentro desse texto. E nesse caso aqui, é saber o que se destaca. O que foi feito por essas delegações que estavam nessa 34ª reunião. E ao percebermos a opção D, discussão sobre o estado de conservação dos bens já declarados patrimônios mundiais, nós percebemos que essa é a melhor opção. Quando que a gente pode observar isso no texto? No segundo parágrafo. É importante a gente perceber que quando a gente tem as 180 delegações nacionais visando deliberar sobre novas candidaturas e sobre o estado de conservação, esse texto está mostrando para mim por que essas delegações se reuniram. Essa reunião, ela aconteceu com esse objetivo. É até interessante a gente perceber a construção frasal em si, né? Para deliberar sobre novas candidaturas e o estado de conservação. É como a gente já falou ao longo desse vídeo, é prestar atenção no panorama geral do texto e observar com mais precisão, com mais especificidade, o que esse enunciado está pedindo para mim e localizar essa questão no texto. Gente, a gente já está finalizando esse vídeo e para concluir, a gente pode perceber que esse tipo de temática de ética e política, como já foi citado no começo do vídeo, ela permeia esses vestibulares e permeia também toda a nossa configuração do nosso pré-vestibular, porque é uma temática que vocês vão perceber em orientação acadêmica especial, ética e política, vocês vão perceber em temáticas de vestibulares, tanto que a gente percebe essas questões linguísticas, essas questões de políticas linguísticas, não só com relação à língua estrangeira, a gente percebe também na língua portuguesa, a gente percebe nos textos de língua portuguesa. Até a redação, quando vocês forem ver as temáticas da redação, elas são temáticas sociais, elas são temáticas que fazem com que você tenha que se posicionar como cidadão, refletir sobre determinado tema e se posicionar diante desse tema. Requer da gente uma criticidade na hora da leitura, requer da gente uma criticidade na hora de responder. E também, observando todo o vídeo, a gente conseguiu entender que é importante a gente focar também no enunciado, a gente ler o enunciado, tentar entender o que ele está pedindo e responder melhor a questão. E assim você consegue ler melhor o texto, porque você vai ler o texto sabendo o que o enunciado está pedindo, qual é a pergunta, então você vai já para o texto procurando a resposta. É normal a gente ficar em dúvida entre as alternativas. Então é melhor a gente observar qual é a alternativa que melhor responda à nossa questão. Bom, gente, é isso. Querendo exercitar mais sobre ética e política, se vocês quiserem algum simulado do PVS, vocês podem ir lá no sistema, no SysPVS, e vão ter simulado do ano passado. E não se esqueçam da nossa página, de exercitar através da página. Bom, gente, então esperem mais vídeos desse quadro. Não será o único, o último. Haverá muito mais, corrigindo simulados, corrigindo outros exercícios, como vocês pediram. Estamos aqui. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Qualquer dúvida, fale conosco nos grupos do WhatsApp, na página. Então, estamos aqui para ajudar vocês, tá, gente?
Hasta luego! Hasta, besitos.